Galera, esse aqui é o momento mágico, na verdade. As aulinhas que eu te dei antes, elas não significavam grande coisa. O momento mágico ocorreu quando tu colocou a bunda na cadeira e tentou fazer exercício. E se não tentou, também eu não sou milagreiro. Eu sou um real professor de física. Se tu não tentou, tu não vai aprender. Mesmo me vendo resolver. Essa é a parte triste. Porque senão tu só ia ficar me vendo resolver exercício e ficar bom, entendeu? E eu já resolvi milhares de exercícios na frente de alunos que não aprenderam nada. Né? E isso, na verdade, não sou quem diz, é os pesquisadores em educação. É o exercício que faz o aluno aprender. Então vamos lá. Momento mágico para ti. Questão 27 da página 350. Uma bela tarde para aprender física. Duas partículas de mesma massa têm cargas Q e 3Q. Sabendo-se que a força gravitacional é desprezível em comparação com a força elétrica, indique qual das figuras representa as acelerações vetoriais de cada partícula. Tu vê, ele quer a aceleração vetorial. O aluno tem que entender que a aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Esse vetor tem a mesma direção e o mesmo sentido desse vetor. Mas como é elétrica, força elétrica que eu estou pensando, então, eu vou desenhar as cargas e vou desenhar a força elétrica. Para onde a força elétrica apontar, as acelerações vão apontar. Para desenhar a força elétrica entre cargas, tu tira uma linha que passa pelo centro das cargas e desenha os vetores atrativamente quando os sinais forem opostos, repulsivamente quando os sinais forem iguais. Como essas cargas têm o mesmo sinal, a força vai ser repulsiva. Logo, e cuidado, essa questão, muita gente perguntou ela já para mim, por quê? Porque era uma questão que não trata de eletrostática, apesar de falar de cargas elétricas, ela trata da terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação? Lei da ação e reação, meu Deus. Diz que ação e reação têm mesmo módulo, ou seja, o tamanho tem que ser igual, mesma direção, ou seja, a mesma linha de ação, mesma direção, e tem que ter sentidos opostos. Cuidado, hein, galera, lendo dessa maneira pode dar a sensação de que ação e reação se anulam, e é mentira. Não se anulam, jamais se anulam, pois atuam em corpos diferentes. Eu diria sinceramente que essa questão ela deveria ter sido colocada no momento em que o aluno já estudou a terceira lei de Newton. Porque o que responde essa questão não é a eletrostática, é essa lei, a terceira lei de Newton. Em nenhuma das outras situações o cara desenhou certo. Olha na letra A, a força que está atuando na carga 3Q é maior que na carga Q. Impossível isso, em qualquer situação na natureza. Um corpo faz uma força no outro, só que o outro corpo faz uma força maior no primeiro. Isso viola qualquer tipo de interação na natureza, é um absurdo. Na letra B, além dos módulos serem diferentes, os sentidos são os mesmos, um absurdo, tem que ser sentidos opostos. A letra C é a única razoável. A letra D, os módulos são absurdos, e na letra D, aliás, os módulos são absurdos. E na letra E também. Está meio diagramado errado ali, né? É o item C que é o mais coerente. Era uma questão de terceira lei de Newton, então não estranhe se tu não conseguiu resolver sem conhecer essa lei aí. 32, agora na página 351, página 351, exercício 32. Três pequenos corpos A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas, estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força elétrica que A exerce sobre B é 0,50 newtons. Força que A faz em B, 0,5, né? Para ficar mais bonitinho. A força elétrica resultante sobre o corpo C, força resultante em C. Eu quero que tu saiba resolver essa questão de duas maneiras distintas. De uma maneira
cabeça para vestibulares mais light, tipo ABCD, e discursiva, provando matematicamente o resultado para questões discursivas das federais, onde a coisa esquenta mesmo. Então olha só como é ridículo fazer de cabeça essa questão. Se tu já entendeu o que significa dizer que a força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tu vai ver como é fácil matar essa questão. A força que A faz em B é 0,5. Só que olha só a distância, compara a distância entre A e B e a distância entre B e C. O que aconteceu com a distância daqui para cá? Reduziu 4 vezes, foi dividida por 4. Já que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância, a força vai aumentar quantas vezes? 4 vezes 4, 16 vezes. Basta multiplicar a força original por 16. E aí eu já sei que é 8 newtons. A força que B faz em C, já que elas têm o mesmo sinal, vai ser para lá, a força que B faz em C. Ó. Força que B faz em C. A força que A faz em C também vai ser repulsiva, só que vai ser bem menorzinha. Força que A faz em C. Aí é só somar esses vetores. O problema é que no gabarito só tem uma que é 8, alguma coisa. Então o cara ia direto para esse gabarito, que é o item E, né? Observem, galera, que não demora 60 segundos para resolver a questão. Tu só olha, dividiu por 4, multiplica por 16, gol, acabou. Se o cara ainda de cabeça quer descobrir qual é a força que A faz em C, ele vai pensar assim, a força que B faz em C é 8 newtons. Compara a distância entre B e C e a distância entre A e C. O que aconteceu com a distância? Aumentou quantas vezes? De 0,1 para 0,5. 5 vezes. Se a distância aumentou 5 vezes, a força diminui ao quadrado, né? Então 5 ao quadrado, 25. Então fica 8 dividido por 25, igual às casas, elimina a vírgula, 0,32. Não sei se você sabe aquela macete, né? Dividir por 25 é multiplicar por 4 e dividir por 100. 4 vezes 8, 32, divide por 100, então é 0,32. Claro, né? 1 sobre 25 é o mesmo que 100 quartos, né? 4 centésimos. Concorda comigo? Então tu vê, quando tu vai dividir por 25, tu multiplica por 4, que é ridículo, e divide por 100, então fica instantâneo de dividir. Esse macetezinho que vai nos ajudando no passar do tempo. Já que uma força é 32 e a outra é 8, a força resultante é só a soma desses dois vetores, 8,32. Ainda foi do jeito de cabeça, um jeito que não vale judicialmente, um jeito que fica no papo de botequim, né? Deu 8 vezes mais, deu. Não, eu quero mais que isso. Eu quero que tu saiba resolver que nem um ninja, cara. Olha só como é que o ninja resolve isso. Ele pega a lei de Coulomb, aplica a lei de Coulomb na primeira situação. Força que A faz em... Força que B... tá certo. Força que A faz em B é K vezes carga do corpo A vezes a carga do corpo B dividido pela distância entre eles ao quadrado, que era 0,4 ao quadrado. Eu sei que essa força que A faz em B deu quanto mesmo? 0,5. Então tu vê, eu posso isolar esses valores aqui, ó. Detalhe, hein? Como ele falou que as cargas são todas iguais, não preciso nem denominar que A e que B. É que tudo igual mesmo. 0,4 vezes 0,4 dá 0,16, está dividido, passou multiplicando. Então ele descobriu o valor de K que é o quadrado. Ó. O K que é o quadrado nessa questão ficou 0,08. 5 vezes 16 dá 80, né? Com 3 Ks após a vírgula, E daí, professor? Não, e daí nada, eu só achei a relação entre a constante eletrostática e as cargas envolvidas. Agora eu vou aplicar a mesma lei entre B e C. A força que B faz em C é igual a K vezes Q, a única mudança que houve foi na distância, que foi 0,1 ao quadrado. E da questão do cálculo anterior, eu consegui descobrir quanto é que é K vezes Q ao quadrado, que é essa parte de cima. Ó. Essa parte de cima deu 0,08.
dividido por 0,01, a força que B faz em C, provado matematicamente, não é mais conversa de boteco, 8 newtons. Esse cálculo ele vale inclusive no processo judicial, tá? Se o engenheiro matou alguém porque fez um cálculo errado, aí vai lá o perito do juiz, faz o cálculo correto e prova. Nesses termos, isso aí vale como prova judicial. Isso aqui era conversa mole para boi dormir, isso aqui. Isso aqui que eu fiz de cabeça com vocês. Isso aqui é coisa para vestibularzinho de ABCD. Ah, não, é para provar judicialmente. É outra história. É isso aqui que quis fazer. Essa prova aqui vale como prova judicial, meu querido. Falta o quê? Força que A faz em C. É K vezes Q, dividido pela distância ao quadrado. E a nova distância é 0,5 ao quadrado. Força que A faz em C, o K, Q, deu 0,08. 0,5 ao quadrado é 0,25, igual as casas elimina a vírgula, 8 sobre 25. Nós acabamos de ver que isso dava 0,32. Aí não tem jeito, meu querido. Aqui tu fez a prova matemática. Força resultante em C é a força que A faz em C, mais a força que B faz em C. Como eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, para eu achar o módulo disso, é só somar o módulo dos outros vetores. E 8 mais 0,32 na matemática profunda dá 8,32. Muito bem. Tens que treinar esse jeito completo de fazer, tá? A UFSC, por exemplo, tem pedido cada vez mais questões discursivas e tu tem que estar preparado para provar matematicamente uma ideia que é até fácil de raciocinar, né? Mas nem sempre é tão fácil de provar matematicamente. Beleza! Morreu mais uma, 39. Vamos para a questão 39. Vocês podem se manifestar, galera. Não entendendo alguma coisa aí, tu grita, eu vou tentar melhorar a explicação. Me perdi, me ajudem. Qual é a página? 352. Página 352, exercício 39. 3 cargas elétricas são mantidas fixas conforme a figura. Eu estou achando muito grande essas cargas, cara. Eu vou representar elas assim, ó. Menos, mais. O cara fez uma bola gigante ali, coisa ridícula. Eu digo isso porque na eletrostática as coisas só funcionam bem para cargas pontuais. Cargas grandes, elas sofrem indução e aí a coisa muda de figura. Então ele tem colocado aquelas bolas gigantes lá, não tem nada a ver. 3 cargas elétricas são mantidas fixas conforme a figura. Qual das alternativas expressa corretamente a direção e o sentido da força elétrica total sobre a carga A? Ele quer saber a força elétrica toda na carga A. Olha o que eu vou fazer, meu querido. Eu primeiro vou ignorar a existência da carga que está ali no ponto A. E eu primeiro vou desenhar quem é o campo elétrico atuando naquele ponto A. Depois que eu achar o campo elétrico resultante, eu penso o que aconteceria numa partícula colocada lá. Como é que se desenha o vetor campo elétrico gerado por uma carga? Primeiro tu tira uma linha que sai da carga até o ponto que está sendo estudado. A direção do vetor campo elétrico é a direção dessa linha. E aí tu pega o ponto que tu quer desenhar o vetor, né? Começa o vetor ali e faz o vetor apontar na direção da carga quando a carga geradora é negativa e na direção oposta se a carga geradora é positiva. Só isso. Se essa aqui fosse a carga 1, né? Esse é o vetor campo elétrico gerado pela carga 1 no ponto A. Quem é que está lá no ponto A, professor? Por enquanto ninguém. Não tem nada no ponto A. Aliás, não tem nada não, né? Não tinha nada. Agora tem campo elétrico ali, né? Devido à presença dessa carga negativa. Como é que desenha um campo elétrico? Tira uma linha reta que passa pelo ponto estudado e passa pela carga geradora do campo. O vetor campo elétrico está nessa linha. Se a carga é positiva, o campo é de afastamento, aponta para fora. Esse é o E2. Vamos chamar essa carga de 2, eu tenho o direito de chamar ela do jeito que eu quiser. Se eu quiser achar o campo elétrico resultante, aí já é outra aula. Soma gráfica de vetores, regra do polígono ou regra do paralelogramo. Pelo que me falaram, vocês não viram ainda vetores, né? Não revisaram vetores. Ou seja, natural está um pouco confuso ainda. Nós vamos te ensinar na sequência que para somar vetores que têm a origem encostada uma na outra,
tu faz a regra do paralelogramo, traça uma pontilhada paralela. Paralela a quem, professor? Paralela ao outro vetor. Tu pega a coisa de escrever, encosta na extremidade do vetor e traça uma pontilhada paralela. Paralela a quem? Ao outro vetor. Vê se tu concorda, a pontilhada paralela. Não, que isso? Meu Deus! Paralela é que mantém a mesma distância do outro vetor? Não, nada a ver. Boa, agora sim, agora sim. E aí desenha o vetor resultante, ó. Esse aqui é o vetor campo elétrico resultante no ponto A. Agora sim, se eu colocar uma partícula positiva no ponto A, ela vai ser empurrada na direção do campo. E se for uma partícula negativa no ponto A, ela é empurrada no sentido oposto, na mesma direção, mas no sentido oposto. Qual era o sabor da partícula que foi colocada em A? Era positiva, né? Então a força elétrica é esse vetor aqui, ó. Observa que ali eu desenhei dois vetores, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica. E eles só apontam para o mesmo lado porque a partícula que sofre a força é positiva. Qual era a letrinha? B. Beleza. Tens que praticar essa história de desenhar o vetor campo elétrico, tá? Me olhar fazer é fácil, e na hora de fazer a gente trava. A gente tem que praticar para ter certeza de que entendeu essa ideia. Questão 39 morreu. Professor, Pois. eu pedi a 44, eu posso trocar a 44 pela 66? Aí eu entendi agora a 44 que eu tinha. Que legal. Quer trocar por qual? 66. E tu tem mais aula em conta, tá? Fica à vontade. Pode continuar, pode acrescentar mais, tá bom? É isso aí. Muito obrigado pela participação. Show de bola. Vamos, 39 morreu. Vamos para 53 então por enquanto. Estou fazendo na ordem de frescura, tá? Não tem nenhuma regra divina que nos obrigue a fazer isso. Página 355, questão 53. A figura representa uma carga elétrica pontual positiva no ponto P e o vetor campo elétrico no ponto 1, devido a esta carga. Então aqui tem o ponto P, tem uma carga positiva ali, colocada naquele ponto P, vou chamar de Q essa carga. Aí ele contou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Chamou aquele ponto ali de ponto 1. Depois, 1, 2, 3, mais 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Chamou aquilo ali de ponto 2. E ele desenhou o vetor elétrico atuando no ponto 1. Devido a esta carga que é positiva. Ele desenhou o vetor campo elétrico com 4 quadradinhos de módulo. Esse aí é o vetor campo elétrico gerado pela carga Q no ponto 1. Posso chamar de E1, sem problema nenhum. Nós vimos na última aula que para calcular campo elétrico, além da definição de campo elétrico, força por carga, nós fizemos uma experiência virtual para entender isso, né? Depois a gente pegou a lei de Coulomb, substituiu aqui, cortou carga em cima e carga embaixo, e apareceu outra maneira de calcular campo elétrico, né? Campo elétrico gerado por uma carga e definição de campo elétrico. Pô, nesse caso, tu vê, eu sei que existe uma carga geradora e conheço a distância. O que aconteceu com a distância quando eu fui analisar o ponto 2? Dobrou. E como o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância, vai cair 4 vezes o campo elétrico nessa região. Se vai cair 4 vezes, eu vou ter que fazer uma setinha 4 vezes menor, ocupando apenas um quadradinho. Esse aqui é o E2. Então era só lembrar que campo elétrico também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Onde esse vetor está representado corretamente? No item C. Morreu. Vamos para a questão 57. Só para não ficar infinito o vídeo, eu não sei se foi de vocês, ainda preciso ver, cara, mas eu queria ter aquele vídeo gigante. Teve um vídeo gigante que ainda não, o YouTube recusou o vídeo tão grande que ele ficou. Eu vou ter que editar o maldito vídeo. Então não vamos deixar